Olá, queridos, tudo bem com vocês? Vamos voltar aqui para Romanos capítulo 2. Olha, se você é alguém que caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, nós temos estudado essa carta de Paulo aos Romanos. Nós começamos lá nos versículos 17, 16, 17, mais ou menos, ali, capítulo 1, e nós temos trabalhado uma espécie, um pressuposto de Paulo, tá? É um princípio que ele vem ensinando, que ele vem elaborando, desenvolvendo ao longo do capítulo 1, do capítulo 2 e vai até o capítulo 3. Toda a ideia de Paulo é que a humanidade como um todo, ela está debaixo da ira de Deus. E ele prova isso com relação aos gentios. Gentios são todas as pessoas que não nasceram em Israel, que não são judeus, tá? Então, na época, Paulo dividia a humanidade dessa forma, gentios e judeus, né? Então, assim, os gentios são as pessoas que são os ímpios, né? São as pessoas que servem a muitos deuses, que têm lá os seus panteões de deuses lá, os gregos, os romanos e tudo mais. Não é que eles não tenham religião, eles têm religião demais, né? Eles são politeístas, né? Tem muitas religiões. E eles fazem essa classificação separando os gentios dos judeus. Os judeus são aqueles que são monoteístas, que creem num só Deus, né? Que tem as escrituras, que tem os profetas, que tem o templo, que tem os sacerdotes e tudo mais, que tem o conhecimento de Deus realmente. Os gentios não têm esse conhecimento como tinham os judeus, tá? Então, aí Paulo prova a situação dos gentios no capítulo 1 e prova a situação dos judeus no capítulo 2. E é isso que nós estamos vendo aqui. Nós estamos tratando aqui em relação aos judeus e nós estamos estudando a questão do juízo de Deus sobre a questão desses judeus. E eu mostrei a vocês o que Paulo disse a respeito dos judeus. O problema dos judeus, Paulo disse, é que os judeus, embora tivessem a lei, né, embora fosse o povo especial lá naquele tempo, né, naquele período, então eles acreditavam que o fato de terem a lei lhes dava salvação, e Paulo diz: não, não é assim. Se vocês não obedecem, então vocês estão na mesma situação que os gentios. Na verdade, uma situação um pouquinho pior do que a dos gentios, porque os gentios pecam contra um conhecimento que eles não têm de maneira tão clara como vocês têm, no caso, os judeus. Bom, agora, uma vez que nós tratamos da relação com os judeus, como é que nós lidamos então com a relação aos gentios, tá? Já que eles não tinham conhecimento da lei de Deus dada através de Moisés ao povo, como é que eles seriam julgados? Estariam livres, eles livres da condenação por não conhecerem a lei de Deus? Poderia alguém ser condenado por uma lei que não conhecia? Olha o que diz o versículo, nós estamos estudando aqui os versículos 13, 14 e 15, nós já vimos o 12 e o 13 com relação aos judeus, agora nós vamos ver o 14 e o 15 com relação aos gentios. Olha o texto. Quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Eles mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Então veja que coisa interessante, tá bom? É possível afirmar aqui, sem sombra de dúvida, que esses gentios eles não são inocentes. Não é porque não tem a lei como tinha os judeus que eles são inocentes. Se fosse assim, qual teria sido o motivo de Paulo ter escrito o texto que vai do versículo 19 até o 32 do capítulo 1? Todo esse texto diz respeito à situação dos gentios, tá bom? Então, eles não são inocentes. É verdade que os gentios nunca receberam a lei dada mediante Moisés da maneira como os judeus receberam. Todavia, isso não significa que eles estão livres, ou seja, não significa que eles não estão sob condenação e que estão automaticamente justificados, ou seja, perdoados diante de Deus. E por que não? Porque os gentios que não têm lei ou que não têm a lei, como tiveram os judeus, eles são lei para si mesmos. É isso que Paulo diz. E o que Paulo quer dizer com isso, querido? Ser lei para si mesmo. Que a despeito de eles não possuírem nenhum conhecimento da lei de Deus, eles tinham uma consciência moral. Uau, isso aqui muda tudo, né? E o fato de terem uma consciência moral torna-os responsáveis diante de Deus,
Portanto, eles serão julgados por causa dessa consciência moral que eles possuíam, ou que eles possuem, trazendo o texto para a nossa realidade, tá? É nesse sentido que eles são lei para eles mesmos, tá bom? São lei para si mesmo. Você percebe aí, não percebe? Há um povo, e um povo gigantesco, porque fora dos gentios são todos aqueles que não são judeus, há um povo que não, na época de Paulo, tá? Não tinha a lei como os judeus tinham. Os judeus receberam a lei lá no Monte Sinai, através de Moisés, eles tinham isso em pergaminhos, né? Eles ouviam a lei no templo constantemente, eles ensinavam a lei aos filhos, então eles tinham um amplo e profundo conhecimento da lei. A lei estava ali, regulando a vida deles, dirigindo, norteando a vida deles. Os gentios não tinham isso. O que eles tinham? Eles tinham uma consciência moral dada por Deus. O Marshall Lloyd Jones diz que a consciência é uma espécie de trono de Deus no nosso coração, que nos julga, né? Então eles tinham essa consciência moral. Eles não tinham a lei escrita, mas eles tinham uma noção do que é certo e do que é errado. Eu vou trabalhar isso de maneira mais ampla em um vídeo posterior, tá? Por enquanto, que isso fique claro para nós. Eles eram norteados por essa consciência, mesmo não tendo a lei. E isso é interessante, sabia? Muitas pessoas que não conhecem a Bíblia, que não sabem, não conhecem os mandamentos de Deus, que não conhecem a vontade de Deus para suas vidas, eles sabem o que é certo e o que é errado. Mesmo não sendo uma pessoa religiosa, eles têm uma consciência moral. Eles têm, de certa forma, um discernimento daquilo que é certo e daquilo que é errado. E eles serão julgados por essa consciência moral que têm. Ninguém nesse dia, no dia do julgamento, ninguém vai poder alegar diante de Deus: Senhor, eu não sabia o que era certo, eu não sabia o que era errado, porque todo ser humano, mesmo entre as tribos mais distantes, mais afastadas do convívio social, urbano, né? Eles têm essa consciência moral, eles sabem que determinadas práticas são erradas. Por que eles sabem disso? Porque Deus deu ao ser humano essa consciência moral. Todos nós temos essa consciência, todos nós, sem exceção. Então, quando você estiver diante de Deus, tem gente que pensa assim: bom, eu não vou para a igreja, eu não quero me comprometer com nada, eu não quero viver, obedecer aquelas coisas lá. Eu lembro de conhecer uma pessoa, né? De até conviver com ela, e ela se afastou de Deus, se afastou da igreja. E aí eu perguntei: por que você não volta? Ela disse assim: porque se eu voltar, eu vou ter que obedecer as coisas, a Deus, aos mandamentos de Deus. E aí na mente dela se eu não voltar, se eu continuar como eu estou, eu não tenho a obrigação de obedecer. Como se Deus, querido, levasse isso em consideração. Ela sabia o que Deus requeria dela, mas ela imaginava que só poderia obedecer e só seria cobrada por Deus se ela estivesse na igreja. Se ela estivesse fora da igreja, ela não seria cobrada isso. É uma loucura pensar assim, mas há pessoas que pensam assim realmente. Essa pessoa que eu estou citando aqui é só uma dentre tantas que pensam dessa forma. Não adianta, queridos. Todos nós estaremos diante de Deus um dia. Todos nós iremos prestar contas a Deus um dia. E quando nós estivermos diante de Deus, não vai ter desculpa para ninguém. Se você tem o conhecimento da lei, se você lia a Bíblia, se você ouvia a pregação, você vai ser julgado por isso. Se você não tem esse conhecimento, você vai ser julgado pela sua consciência. O fato é que nós vamos prestar conta diante de Deus, né? E isso me dá um pouco de medo. Eu já falei isso a vocês. Eu creio em Jesus Cristo, todo o meu coração. Eu creio que naquele dia eu vou ser absolvido, porque o meu nome está escrito no livro da vida. Creio nisso todo o meu coração. Creio em Jesus Cristo como meu Senhor, como meu Salvador. Mas ainda assim, sabe, dá aquele temorzinho no coração. Meu Deus, eu vou prestar contas diante do Senhor. Esse temor, querido, deveria haver no coração de todos nós, sem exceção. Por mais que a gente confie no Senhor Jesus Cristo, deveria haver esse temor no nosso coração, porque isso pouparia a gente de algumas besteiras, sabia? Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe e nos dê a graça de viver para Ele no nome de Jesus, tá? Deus te abençoe.